Tem convidado no programa de hoje, tem ou não tem, Pedro Coin? Vamos lá, Coin! De volta aqui na programação da Bandeirantes, agora com um convidado muito especial. Ele que tem passagem pelos maiores clubes do Brasil, tanto como jogador, passou por muitos clubes, né, Doriva, como atleta, mas também como treinador. E é para isso que você está aqui, para falar um pouco sobre seleção brasileira. Porque foi essa sua carreira de jogador tão gloriosa, Doriva, que te levou a uma Copa do Mundo, né? E agora estamos durante o Mundial de 2026 e eu quero saber todas as suas impressões sobre aquilo que você está vendo. Primeiro de tudo, Doriva, seja muito bem-vindo à Bandeirantes aqui. É uma honra falar com você, meu amigo. Obrigado por atender a gente, viu? Eu que agradeço, Pedro. É um prazer estar sempre participando de algum programa. Não é sempre que a gente tem a possibilidade de participar, né, dos programas, mas quando você me contactou, a gente procurou achar aí na agenda um momento para poder atendê-los e é sempre um prazer falar com vocês. Eu estou agora num momento um pouco mais tranquilo. Retornamos recentemente da Albânia, né? E estou curtindo um pouco a família e curtindo também esse momento de Copa, né? Mais tranquilo, mais sossegado. Gosto de ver os jogos aqui no meu canto, mais sossegado e observando todos os detalhes, né? Porque um evento como esse é um evento que a gente está sempre aprendendo, né? Os jogos, as alternativas, todas as variações que pode haver nas seleções, a gente procura absorver da melhor maneira possível para depois utilizar, né? Como se diz, tudo já foi inventado, a gente tem que, qualquer momento, saber utilizar, saber enxergar para utilizar nos trabalhos nossos futuros. Boa, a gente estava falando aqui fora do ar, né, Doriva, mas quero trazer essa sua visão também para a nossa incrível audiência aqui na Bandeirantes. Assistiu o jogo contra o Haiti, o que você achou? Melhoramos? Como é que foi a partida para você? Melhoramos, fomos mais agressivos, acredito que a seleção se impôs do início, principalmente no primeiro tempo, né, fez os gols, depois o segundo tempo foi um pouco mais tranquilo, mas é natural isso aí. Depois daquele primeiro jogo que, no meu modo de ver, foi bem abaixo, assim, os jogadores muito ansiosos, não conseguiram colocar em prática aquilo que provavelmente eles trabalharam e estavam muito nervosos, né? E o Marrocos é uma seleção com qualidade, uma seleção técnica, e conseguiu envolver o Brasil ali. Nos momentos que o Brasil estava melhor, principalmente no primeiro tempo, tomou o gol, né? E aí voltou a ter um momento de oscilação. Mas, enfim, teve coisas ruins, mas teve coisas boas também no primeiro jogo. No segundo já deu uma melhorada no nível. E eu acredito que Copa do Mundo é isso. São poucos jogos e o importante é que o Brasil está crescendo. Pouco a pouco está crescendo e ganhando confiança. E o Brasil, com confiança, se torna um adversário indigesto. Doriva, você, melhor do que ninguém, pode trazer para nós a experiência de um atleta que foi à Copa do Mundo e depois como treinador, ou melhor, dentro de uma comissão técnica, né, na Albânia, passou por um processo de eliminatórias, né, numa que é provavelmente a mais competitiva do mundo, que é a europeia. Olhando para essa seleção brasileira, olhando para esse time, as mudanças do Carlo Ancelotti, o que você vê que a gente ainda precisa mudar? O que você vê que já mudou? Porque eu vejo o Ancelotti falando nas entrevistas coletivas, por exemplo, de que o Brasil não precisa ter uma identidade, que o time pode ter várias faces. Você concorda com isso ou você acha que para uma Copa do Mundo é interessante a gente ter um time e depois a gente trabalha outros pontos do time? Eu acredito que sim. Eu acho que o treinador ele trabalha o dia a dia, né? É difícil a gente falar de fora. Ele trabalha o dia a dia, ele vê os aspectos ali que ele enxerga e ele busca o quê? Equilibrar a equipe. Nós naturalmente, nós temos jogadores ofensivos e é difícil você equilibrar uma equipe. É difícil você equilibrar uma equipe quando você tem tantos jogadores que pensam mais no ataque do que propriamente na defesa. E é uma equipe consistente, é uma equipe que ataca com força e defende com força. E tem que ter essas estratégias, essas compensações, digamos assim,
você dá um privilégio para o Vinícius, que é um jogador decisivo, mas tem que, na parte defensiva, ter uma compensação. A gente vê em todas as seleções isso. Vou te dar um exemplo do nosso arquirrival, digamos assim. A Argentina, ela tem um Depou, que é o terceiro centrocampista, que joga como um falso externo pelo lado direito, justamente para dar liberdade para o Messi e para o segundo atacante, que no primeiro jogo foi o Lautaro, mas que depois entrou o outro que é mais trabalhador, que tem mais perna, que é mais novo, que tem mais vigor e que aí ajuda mais na parte defensiva. Eu acredito que o Ancelotti, ele está buscando esse equilíbrio. Para mim, ficou muito evidente no primeiro jogo, quando ele trocou de lado o Paquetá e o Rafinha, ele conseguiu equilibrar mais. Porque na fase ofensiva, quando o Vinícius vinha, que ele gosta de pegar a bola, o Vinícius gosta de pegar essa bola no pé do lado do campo. Ele gosta de pegar essa bola e depois aí ele tem a força, ele tem o enfrentamento, ele tem o 1 contra 1, ele tem tudo, né? É um jogador completo. Então, ele conseguia equilibrar. Aí na fase defensiva, quando o Vinícius terminava o ataque, o Paquetá, aí sim, fazia essa compensação pelo lado esquerdo do campo. Isso aí tem funcionado e eu acredito que é a maneira que o Brasil pode encontrar o equilíbrio para ter uma equipe ofensiva no momento que tem que ser ofensivo e defender a hora que tem que defender, porque o futebol ele é dinâmico e precisa de todos envolvidos, né? Sim, com certeza. Doriva, não dá para a gente deixar de falar, de eu te perguntar sobre a situação do Endrick, né? É um jogador que tem apelo popular muito grande aqui no Brasil, principalmente para entrar na seleção. O próprio Ancelotti falou nas entrevistas coletivas de que o momento dele vai chegar. Mas você não acha? E aí eu já estou dando a minha opinião aqui. Para mim ele tem que jogar, tá? Tem que entrar no time, tem que fazer parte da equipe. Você não acha que a gente está tendo cautela demais com um jogador como o Endrick, que já me parece ser um jogador pronto, até principalmente porque, na verdade, a gente vê outros jogadores, como é o caso do Lamine Yamal, por exemplo, na Espanha, já sendo titular do Barcelona, titular da seleção espanhola. Você não acha que a gente tem cautela demais com os nossos jovens? Cara, eu acho que, assim, na minha opinião, eu sou um treinador, né? Eu acredito que o Ancelotti é a pessoa mais capacitada para fazer essa avaliação, porque, primeiro, ele trabalhou com o Endrick um período lá no Real Madrid. Né? Segundo, ele está trabalhando com o Endrick. Ele é um talento, é evidente, a gente sabe que é um jogador importante, é um jogador que tem uma personalidade, ele tem uma luz própria, assim, você vê que ele é um jogador que, quando ele entra, ele sempre tem possibilidades, né? Mas, como Sim. Eu disse anteriormente, ele está pensando todo no contexto. Eu acredito que ele tem, no primeiro jogo, ele iria entrar com o Endrick, mas, infelizmente, o Bruno Guimarães estava com as pernas pesadas, porque o Bruno Guimarães teve uma temporada difícil, terminou a temporada praticamente sem jogar, e aí está adquirindo esse ritmo de jogo e os jogos de seleção é num alto nível de intensidade. Então, ele está sentindo no final dos jogos, saiu nos 2 jogos. Mas acredito que ele iria colocar o Endrick, não colocou. No segundo jogo ele já colocou, o Endrick fez gol, estava impedido, enfim. É um jogador que está pedindo passagem e eu acredito que o Ancelotti assim, ele é inteligente, é experiente e ele vai saber o momento de colocar o menino e aproveitar o melhor que o Endrick tem para dar para nós, os brasileiros. Também é uma boa resposta sua, até porque, de fato, né, você traz um ponto de que o Endrick e o Ancelotti trabalharam juntos bastante tempo no Real Madrid, né? Eu não caio naquele papo, viu, Doriva, de que o Ancelotti não gosta do Endrick, né? Até porque se não gostasse, não teria levado ele para uma Copa do Mundo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a sua carreira de jogador e também de treinador, Doriva, e também como lá na comissão técnica da Albânia e nos outros lugares que você passou, mas eu quero seguir um pouco nessa linha da seleção brasileira, te fazer mais 2 perguntas sobre isso, tá? A primeira delas, você, como treinador, como brasileiro que treinou no Brasil e depois foi treinar fora ou foi participar de uma comissão técnica fora e assistiu portugueses, argentinos chegando no Brasil e treinando os clubes daqui, você acha que se fosse um treinador brasileiro no lugar do Carlo Ancelotti hoje, a cobrança seria maior? Teria mais cobrança para cima dele? Não, eu acho que, assim, a função de treinador da seleção brasileira, ela é pesada, né? É um cargo... Nós somos todos treinadores, né?
E nós estamos acostumados com uma seleção forte. A nossa seleção é forte, nós temos talento, eu acho que ele está sofrendo, e o treinador brasileiro sofreria da mesma forma, talvez saberia gerir um pouco melhor, porque está acostumado com a nossa mentalidade, com a nossa cultura, né? O Ancelotti tem pouco tempo de Brasil, ele está absorvendo ainda a mentalidade brasileira, né? Então, pode ser que ele esteja sofrendo um pouco mais, né? Mas ele tem uma experiência, uma bagagem que é incontestável, né? Então, eu acredito que o tempo, né? O tempo e essa própria renovação já deu essa segurança para ele continuar trabalhando, e ele vai absorver, ele vai aprender. É verdade que na seleção não se tem muito tempo, né? As coisas são para ontem, ainda mais numa Copa do Mundo, que são poucos jogos, né? Mas eu acredito que ele está num bom caminho, está absorvendo toda a nossa cultura, toda a nossa ânsia por um jogo mais brilhante, né? Mas ele tem o conceito dele, o conhecimento dele, ele tem buscado equilibrar a equipe para ter uma equipe competitiva, com um futebol que agrade mais a nós, brasileiros, que temos essa mentalidade de ataque, de jogo ofensivo, de posse de bola, enfim. É tempo, né, cara? É tempo, ele precisa de tempo. Sim, com toda certeza. Agora, Doriva, você, como jogador, passou por São Paulo, Atlético Mineiro, Porto, Inglaterra, Espanha, Itália. Como treinador, passou também por grandes times do futebol brasileiro, São Paulo, Vasco, Ponte Preta, Bahia. Foi para a seleção da Albânia também. E aí eu te faço uma pergunta, comparando a sua época de jogador e as suas temporadas como treinador. Quais são as grandes diferenças de uma época para outra? O que você percebe que evoluiu no futebol? O que você acha que era melhor na sua época? O que você acha que poderia voltar a ser como era antes? Ou que se acontecesse no seu tempo de jogador seria melhor? Por aí vai. Olha, cara, eu vejo uma mudança muito grande no futebol. Houve uma mudança muito grande. O nível de jogadores que nós já tivemos era mais alto, nós tínhamos jogadores melhores, jogadores com mais qualidade, mais talentosos. O futebol hoje é um futebol muito dinâmico, muito estudado, muito inteligente. Uma parte, nós como jogadores, por exemplo, hoje a gente trabalha com muita imagem. Uma imagem, como a gente usa no futebol, uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Você trabalha com muita imagem com os jogadores. No nosso trabalho lá da Albânia, eu posso dizer que a gente trabalhava com muita imagem, correções de situações que ocorriam, e a gente procura acrescentar aquilo que o atleta não tem. Tem muitos atletas que, assim, fazendo um paralelo, tem carro que vem completo e tem carro que vem incompleto. E aí o treinador ele tem que estar trabalhando com muitas situações para ir acrescentando aquilo no atleta que vai beneficiá-lo dentro de campo, na parte tática, orientações, situações que o atleta precisa melhorar. Hoje em dia o futebol moderno está muito evoluído nessa parte tática e parte de instrução mesmo para o atleta. Para o atleta entrar em campo com todas as informações que vai fazer ele ser um atleta melhor, para ele competir melhor, para ele saber melhor ocupar os espaços e aproveitar melhor a bola, né? Então, há uma diferença grande da minha época de atleta para a minha época de treinador. Hoje, como treinador, eu estou tendo, nós já estamos estudando e nos adaptando ao futebol mais moderno, que é jogado na Europa, que é jogado em todos os lugares. O futebol é muito estudado, os treinadores bem preparados e que entendem muito de tática, e acaba o talento, óbvio, o talento é sempre primordial. O jogador diferenciado é aquele que vai fazer a diferença na sua equipe, né? Mas hoje a tática é muito importante, e esse trabalho que a gente procura executar e de orientação para os atletas também é muito importante e fundamental para que o atleta vá com todas as informações para dentro de campo. Tem toda a razão, Doriva. Você comentou sobre a sua passagem também na seleção da Albânia, né?
E a sua comissão técnica foi a mais próxima de brasileiros que chegaram da Copa do Mundo de 2026. Pela primeira vez na história, nós não temos treinadores brasileiros, né, numa Copa do Mundo. A pergunta que eu faço para você você acha que a nossa escola está desatualizada? Você acha que em algum momento a gente subiu num salto, treinadores como treinadores brasileiros, como brasileiros por sermos os maiores campeões do mundo? O que você acha que a gente precisa mudar? Tem algum problema nisso? A escola é boa e está passando por um momento ruim? A escola de fato ficou para trás? O que você acha? Não, é um conjunto de situações. Eu não acredito que nós temos treinadores bons. Hoje tem uma geração de treinadores boa, de treinadores também que estão investindo muito no conhecimento, no estudo. O mercado é aberto, né? O Brasil está passando por um momento que tem muitos treinadores estrangeiros. É normal, todos os mercados são assim, né? Tem os treinadores brasileiros que continuam fazendo bons trabalhos. Nós tem vários tipos de treinadores, né? Tem o treinador mais gestor, tem um treinador que é aquele que consegue gerir bem o elenco, é um treinador que tem um lastro de parte tática importante, tem um treinador que é um estudioso mesmo, minucioso, detalhista, né? E isso, assim, tem uma gama de treinadores. Eu acredito que nós temos bons treinadores, faz parte esse momento que nós, como treinadores, estamos vivendo de oscilação de mercado, mas faz parte. O treinador tem que continuar evoluindo, né? Sim. Não podemos parar no tempo. Não podemos parar no tempo. O futebol muda, o futebol hoje está muito mais técnico, está muito mais bem jogado, eu digo assim. O valor individual, para mim, baixou o nível um pouco, mas a inteligência tática mudou bastante o jogo, né? O jogo hoje tem muita saída de bola, um jogo mais criativo, um jogo que você tem que ter jogadores com qualidade para fazer, né? Executar. Difícil é você exigir de um jogador que não tem condições de fazer essa parte tática, ele não tem qualidade para fazer essa parte, aí é difícil. Então o treinador ele tem que fazer essa leitura do material humano que ele tem na mão e sim, colocar cada peça no seu devido lugar para a engrenagem funcionar. Você citou uma coisa bem interessante, que existem diferentes perfis de treinador, né? Até aí, eu te faço duas perguntas para isso. Eu queria saber como você se enxerga nessa escala, se você é um cara mais gestor, se você é um cara mais detalhista, como você mesmo disse, e também queria te pedir para apontar aqueles treinadores brasileiros que você vê hoje, que você fala, esse cara é bom, tem futuro, gosto dele. Tá certo. Tá bom, eu vou começar então pela última pergunta. Eu acredito que o Jardine acabou de fazer um trabalho maravilhoso no América, México, né? Sim. No México. Nós temos o Diniz, que é um cara que... O Diniz é um cara que ele tem um conhecimento muito profundo do futebol, coisas que o Diniz já fazia no tempo de Votorati, tem vindo à tona agora. Então é um cara que tem uma leitura muito interessante de futebol, né? Nós temos vários treinadores que estão surgindo, treinadores novos. Você tem o Barroca, você tem vários treinadores. Eu trabalhei com o Barroca, um cara excepcional no Vasco, um cara que está crescendo, já teve aí as oscilações do mercado. Nós precisamos ser tolerantes com o treinador, né? É difícil, o cara tem que ter um aprendizado, uma sequência de trabalho para ele evoluir também, mas nós temos sim material humano interessante, né, com margem boa de crescimento e de melhora, que vai fazer o nosso futebol melhorar também. Qual que foi a outra pergunta? Desculpa. Como você se enxerga naquela questão dos treinadores, né, que você falou? Perfeito. Pois eu sou um treinador, assim, todas as vezes que eu estava no comando da equipe, eu sempre tive uma gestão muito, assim, o grupo, eu sentia que o grupo estava nas minhas mãos. Eu sou um treinador que sou de diálogo, de bastante diálogo com os atletas e procuro extrair o melhor deles, procuro ter um ambiente saudável para trabalhar, mas dentro de uma linha assim de
de cobrança, estabelecendo os limites até onde os atletas podem vir, né? Porque o treinador ele tem que ser assim, ele tem que ter esse diálogo e eu me encaixo nos dois perfis, entendeu? Mas Sim, legal. O Silvinho é um cara muito detalhista, um profissional de altíssimo nível. Para você ter um dado legal dessa situação, por exemplo, o Silvinho é um cara muito preventivo, né? Ele trabalha muito na prevenção. Nós tivemos 3 anos e meio de Albânia, de seleção albanesa, nós sofremos um pênalti e não tivemos nenhuma expulsão. Nossa Senhora. Em 3 anos e meio. Isso tudo é trabalho de prevenção. O VAR está aí, Se você não se adaptar, então, quais as ferramentas que você usa? A imagem. Você usa a imagem do cara no clube, né? Porque a gente acompanha todos os jogos dos nossos atletas na seleção, e você usa essas imagens e usa imagens emblemáticas de situações pelo mundo, de bola na mão. Então, o cara, é inadmissível um zagueiro, por exemplo, fazer um bloqueio de um chute com os braços abertos, porque ele sabe se a bola resvalar e vir para cima, vai vir na mão dele e é pênalti, né? Na área não se toca. Então, você tem que municiar o teu atleta de informação, que assim você vai minimizar a chance de erros. Então, esses são detalhes. E, como eu estava falando, o Silvinho ele é muito detalhista nessa parte. Durante todo o treinamento que a gente faz no período ali de 10 dias que você tem para trabalhar com os atletas presencialmente, a gente já tem um vídeo desses atletas, das situações que ocorreram no clube, e aí o atleta chega e fala, caramba, esses caras seguem a gente mesmo. Tipo assim, para você minimizar a chance de você ter um atleta expulso, você ter uma penalidade, você ter alguma situação que influencia no resultado final do jogo. Porque o que a gente pensa? Que tudo o que ocorre no extracampo entra no campo, né? Então, a gente tem que ter esse trabalho de prevenção e assim, eu amadureci e estou aprendendo com ele e com as situações que eu tenho vivido, de também ser um treinador muito detalhista nesses pontos, para fazer a tua equipe entrar em campo com todas as informações possíveis, né, e com todas as prevenções que ela precisa ter para fazer uma grande partida. Interessantíssima essa sua resposta, hein, Doriva? Nunca tinha pensado por esse lado, até porque a gente, como a gente costuma acompanhar mais, porque tem mais, né, futebol de clubes do que de seleção, a gente acaba esquecendo essa questão de que na seleção os treinadores e a comissão técnica também acompanham os jogadores o tempo todo, né, Doriva? Quero te fazer uma outra pergunta agora, que eu achei interessante disso que você falou sobre analisar os jogadores o tempo todo. Você foi treinador por muito tempo, já disse aqui, passou chovendo molhado elogiar você, né? Passou por Vasco, passou pelo São Paulo, Ponte Preta, Bahia, e depois chegou na Albânia para trabalhar na comissão técnica também do Silvinho. Queria te perguntar, o que você acha que são as principais diferenças de ser o treinador da equipe e trabalhar e a diferença para trabalhar dentro da comissão técnica, né? Quais são as principais diferenças? O que você gosta mais de fazer quando você está no comando dos treinos como técnico e o que você gosta mais de fazer também fazendo parte de uma comissão técnica? Perfeito. Não, é assim, é muito diferente, né? O trabalho de clube e de seleção é muito diferente. Em relação a ser o treinador e ser um assistente, é que a ideia, quem dá o norte é o treinador, né? Nós somos colaboradores e a gente tem que seguir a linha do treinador e trabalhar em cima daquilo que é o conceito do treinador, né? Então, é óbvio que o comando ali do treinamento, você vai falar aquilo que você está vendo, né? Fazendo as correções, chamando a atenção de um atleta, orientando o outro, mas sempre dentro daqueles conceitos que o treinador principal, no meu caso, que o Silvinho tem, as ideias que ele tem, que ele compartilha conosco. O Silvinho trabalha muito em conjunto, ele dá bastante liberdade para a gente
para a gente participar da construção do trabalho, porém, a decisão final é dele. Então, a grande diferença é que ele tem que tomar as decisões, né? Seja elas fáceis de ser tomadas ou seja elas as decisões difíceis de ser tomadas, o treinador principal, ele tem essa função, né, de estabelecer todos os limites que ele precisa estabelecer dentro de uma gestão de um grupo. Sim, com certeza. Silvinho, agora já encaminhando para o final da nossa conversa aqui, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade que eu tenho certeza que a nossa incrível audiência aqui da Bandeirantes está se fazendo também. Você, brasileiro. Silvinho, brasileiro. Acredito que também existam outros membros da Comissão Técnica da Albânia, né, que fizeram parte ali da Comissão Técnica da Albânia junto com vocês, brasileiros. E os jogadores albaneses, evidentemente. Como que vocês se comunicavam, Doriva? Como que vocês falavam? Porque, eu não falo albanês, eu não sei se você fala, se pegou um pouquinho, né? Até se pegou um pouquinho, dá umas palavrinhas pra gente aí, mas como que vocês se comunicavam, Doriva? Pois é, não, o albanês é muito complicado, é muito difícil o idioma, né? Um idioma muito particular, né? Então a gente se comunicava, na nossa comissão técnica, entre nós, a gente se comunicava em italiano, porque a comissão técnica, a maior parte era de italianos. Tinha o Zabaleta, que era argentino, então quando estava eu, o Silvinho e o Zabaleta, que éramos os principais, né, o grupo, o Silvinho foi o Silvinho como treinador e eu e o Zabaleta como auxiliares dele, né? Então nós três falávamos em espanhol entre nós, e no grupo a gente falava um pouco em italiano, tinha um intérprete em albanês, mas os albaneses, eles, pelo fato de ser muito vizinho da Itália ali, e pela história, o histórico recente da Albânia, eles sempre tiveram treinadores italianos. Então, a maioria dos jogadores também vinham do futebol italiano, albaneses que jogavam no futebol italiano, e alguns de outras partes, mas que falavam inglês. Então, predominantemente era o italiano que a gente utilizava, em alguns momentos o inglês, e aí, graças a Deus e pela nossa felicidade, nós três falávamos o italiano, o inglês e o espanhol, né? Isso facilita bastante no momento da comunicação com os atletas. Ah, com certeza. Agora, Doriva, partindo então, quero falar um pouquinho antes da gente encerrar da sua carreira como jogador, né? Falamos bastante aqui como treinador e também como como assistente do Silvinho, mas eu quero saber o que você foi para a Copa do Mundo de 1998. Quero saber de você uma memória, o que te traz a Copa do Mundo quando você pensa na Copa de 98, o que você pensa? É uma frustração, é a alegria de ter ido, o que é? Não, é uma alegria, né, de ter vivenciado esse momento, que é um momento ímpar na vida de um atleta, né? Então eu tive a minha carreira, que graças a Deus foi uma carreira muito vitoriosa como atleta, e tive o privilégio de participar da Copa do Mundo e fazer parte daquele ambiente ali que é o auge, né, do atleta. Sim, você jogar uma Copa do Mundo, vivenciar aqueles momentos ali. Apesar de eu ter jogado, eu joguei contra o Marrocos um pouco, joguei alguns minutos contra o Marrocos, não joguei, mas vivenciar aquilo ali foi uma experiência maravilhosa, e defender o Brasil foi um orgulho, né? Não é para todo mundo, né? Não, eu me considero um privilegiado de ter feito parte de uma seleção brasileira num país que nós temos tantos jogadores talentosos, né? Então, fica na memória positiva, memória, assim, uma lembrança muito importante, apesar da gente ter perdido a final, não ter conseguido sair de lá com a Copa, né, ser campeão, foi sensacional, foi um privilégio participar de uma Copa e defender o Brasil. A minha pergunta ia ser exatamente sobre isso, sobre a final, né? Queria te perguntar se você acha, na sua visão agora, mais maduro, passou pela carreira de treinador já também, dava para ter feito alguma coisa diferente em 1998, ou você acha que é isso? A seleção da França realmente era imbatível naquele momento? Olha, nós tivemos circunstâncias que todos nós sabemos, né? Sim, claro. Que afetaram bastante o nível de concentração. Nós estávamos preparados para fazer um grande jogo. É verdade que nós, como brasileiros, achávamos que a gente era muito favorito.
mas a França era muito forte, era uma seleção muito forte, estava jogando em casa, estava motivadíssima, estava, né? Eu acredito, assim, que o nível de concentração deles naquele jogo, que era o jogo decisivo, estava muito mais alto do que o nosso, porque nós passamos por todos aqueles problemas que todo mundo acabou sentindo, e acabou tirando um pouco dessa margem que a gente poderia ter se tivesse todo mundo atento, todo mundo 100%. Da concentração, né? Da concentração. E num jogo de alto nível desse, os detalhes falam muito alto, né? E acabamos sendo derrotados naquele jogo. Foi triste naquele momento, mas a história foi linda de tudo que a gente viveu. Foi maravilhoso, só recordação boa. Com certeza. Dorival, você comentou aí do episódio, evidentemente você está falando do caso do Ronaldo, né, pré-final da Copa do Mundo, e eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Não dá para a gente passar pela Copa de 98 e não falar disso. Você, como parte do elenco naquele momento, como que aquilo foi recebido? Eu já ouvi muitos jornalistas, por exemplo, falarem, né, mas claro, o jornalista tem uma visão de fora. Você fazia parte do elenco, você estava lá. Como que aquilo foi recebido pelos outros atletas? Como que os outros jogadores receberam aquilo? Como que foi o choque, a frustração, né? a chateação, a tristeza de receber a notícia do Ronaldo? Como que a gente mantém, como que os jogadores mantêm a concentração, ou pelo menos tentam manter a concentração depois de um episódio como esse, Doriva? Pois é, foi tudo muito rápido, né? O que aconteceu foi, ele passou mal, era 2:30 da tarde, mais ou menos, e depois ele continuou dormindo, depois ele foi para o lanche da tarde, né? E aí ele foi comunicado que ele não ia jogar, que ele ia ter que ir para o médico e tal. Realmente aconteceu com ele a convulsão, e isso aí, de certa forma, não foram todos que viram o que aconteceu, né? Eu, por acaso, fui uma testemunha ocular do acontecimento. Eu vi o que ele passou ali, e depois ele foi para o hospital, fez os exames todos, e acabou que ele ficou fora da escalação, e isso abalou o grupo ali. Habitualmente a gente fazia o percurso do hotel até o estádio com a nossa alegria e reverência brasileira, o samba, rindo, brincando. Aquele dia foi muito mais tenso, não teve nem samba, né? Todo mundo falou, porque o Ronaldo, porque ninguém entendia, né? E depois, então, assim, as pessoas foram absorver isso depois. E isso eu estou falando de dentro, eu estava dentro, né? Então foi bem difícil, e acabou que tirou, sim, o nível de concentração, que acabou resultando naquela derrota, sem tirar os méritos da França também, que soube aproveitar os nossos erros e fazer o resultado. Mas acabou influenciando bastante aquilo ali, e nós perdemos a concentração que uma partida daquela se deve ter. Sim, com toda certeza, né, Doriva? Antes da gente encerrar, então, eu tenho aqui uma pergunta para você, para te fazer. Na verdade, é mais um ping-pong, viu, Doriva? Que eu faço a pergunta, você responde com aquela primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá bem? Tá. Vamos lá, então. Rapidinho. O melhor que você jogou junto? Por clube ou seleção? Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno. Melhor que você treinou? Melhor jogador que eu treinei? Caramba. Tem gente aí, hein? Alexandre Pato, Rogério Ceni, Luiz Fabiano. É o Ceni, né? Vamos colocar o Ceni, que o Ceni, na posição dele, ele foi muito diferente, né? Tem gente que acha que é o maior da história, né? O maior goleiro da história do futebol. Tem bastante gente que acha isso. O Rogério, eu joguei com ele na base do São Paulo, e depois no profissional, não, porque eu já tinha saído. Então depois nós jogamos contra, mas a história que esse cara escreveu foi incrível. Peraí, Dorival. Peraí, você jogou com ele na base e depois treinou ele? Não, eu treinei o Rogério. Nossa
senhora, hein? Carreira longeva do Rogério Ceni, né? Sim, Dá pra dizer exato. assim. Exato. Mas ele foi aposentar com uns 40, 42, 43, né? Ele foi Sim, até... sim, Goleiro, né? Goleiro tem esse privilégio. Apesar que nós estamos vendo aí o Cristiano Ronaldo, que é uma exceção, óbvio, evidente. É um cara extra profissional, é um cara que se cuida, mas que é o modelo a ser seguido, né? Digamos assim. Com certeza. Momento mais marcante da carreira de jogador. Na carreira de jogador foi a Copa do Mundo. Teve 2 momentos assim, o Mundial Interclubes com o São Paulo e a Copa do Mundo. Fazer parte da Copa do Mundo foi um momento incrível. E de treinador? De treinador, as conquistas, né? O campeonato, as conquistas que eu tive como treinador no Ituano foi muito marcante, né? Você ganhar um campeonato paulista com uma equipe do interior foi Sim. muito marcante ali. E também esses 3 anos e meio que eu vivi ali como colaborador ali com o Silvinho, também um momento incrível, uma experiência incrível, que foi bem marcante na minha vida. Você estava na Eurocopa, né, Doriva? Eurocopa, exato. Jogamos a Eurocopa. Pegamos um grupo fácil. Espanha, Croácia e Itália. Facinho, Só o atual campeão naquele momento, o time que veio a ser campeão e um semifinalista de Copa do Mundo, né? Só isso no grupo. Incrível, incrível. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Por vivenciar aquilo que o albanês estava vivenciando, né? A Albânia tem 3,5 milhões de habitantes que vivem na Albânia e mais 10 milhões de habitantes fora da Albânia. Sim. Né? Consegue dar um recadinho pra gente em albanês, Doriva? Olha, as coisas que eu aprendi foi bom dia, boa tarde. Manda um bom dia aí pra nossa audiência, então. Mirmanjestuna. Nossa, aí sim, né? Bom dia, rapaziada. Aí sim, hein? Doriva, antes pra gente encerrar, então, quero te pedir aqui, o que você passaria de recado para a seleção brasileira que está lá nos Estados Unidos, México e Canadá para essa Copa do Mundo de 2026, em busca do Hexa, e também um recado aí, se você quiser mandar um abraço, fique à vontade, tá? Cara, a gente está na torcida que o Brasil é um país apaixonado pelo futebol e que nós, como brasileiros, estamos torcendo muito para que eles consigam absorver toda essa energia que o povo brasileiro manda para eles e que eles possam, dentro de campo, colocar a alma, que a seleção possa criar essa identidade e essa alma para fazer grandes jogos aí e, se possível, chegar a esse tão sonhado Hexa. Boa. Ótimo, então. Doriva, muito obrigado por ter atendido a Bandeirantes. A conversa foi ótima. Acho que a gente passou por temas aqui importantíssimos. Falamos da Copa do Mundo desse ano, da sua Copa do Mundo, né, em 98, carreira de jogador, carreira de treinador e também na comissão técnica da Albânia, que com certeza foi um momento muito especial para você mesmo falou isso. Muito obrigado por ter atendido a gente. Até a próxima, viu, Doriva? Até a próxima. Eu que agradeço, Pedro. Valeu. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito bom bate-papo, hein, Pedro Cohen? Ouvindo o Doriva, jogador de Copa do Mundo, com know-how, seleção brasileira, treinou base, treinou time profissional. Interessante, né? O Doriva, ele tá um pouco mais otimista, né? Diferentemente da gente que tá tentando ser mais realista, ao mesmo tempo que a gente entende que, de fato, quando você tá numa fase de grupos de Copa do Mundo é uma coisa, quando você vai pra fase de mata-mata, aí entra a camisa, entra a mística, entra, obviamente, o talento individual de jogadores que são decisivos no momento que precisam ser decisivos. Então, um bate-papo bem agradável aí. Fazia tempo que o Doriva não falava, hein, Pedro Cohen? Onde você achou o homem, ô Pedro Cohen? Pois é, Capela, tava procurando aí alguns personagens que a gente podia falar, né, que foram pra Copa do Mundo e etc. Me veio à cabeça o Doriva, até por conta do trabalho dele na Albânia, né? Perguntei ao longo da entrevista sobre não termos nenhum treinador brasileiro, né, e tal. Perguntei pra ele e ele falou exatamente sobre essa questão de que ele não acha que a escola seja ruim, que a nossa escola de treinadores seja ruim,
eu achei bastante interessante, viu, Capela? Principalmente as coisas que ele falou sobre o trabalho dele como jogador e também como treinador, sobre a passagem dele na Albânia, escola muito diferente, língua muito diferente, uma curiosidade que eu tinha sobre como esses treinadores que falam uma língua completamente diferente se comunicam com os seus jogadores. Ele foi muito solícito, viu, Capela? Em nenhum momento questionou a entrevista, sempre de braços bem abertos, e a gente conseguiu encaixar essa conversa com ele. Ele topou falar rapidamente com a gente e sempre será muito bem-vindo aqui com a gente no Grupo Bandeirantes, Capela. Com certeza, grande Doriva, muito bom papo aí do Pedro Cohen. E agora, eu acho engraçado, né? Não é o caso do Doriva, não é recadinho pra ele, não. E até porque eu não sou cara de ficar dando recado, não, eu falo direto na lata. Alguns treinadores, você vê como alguns são oportunistas, né? E cada um com o seu ponto de vista. Mas quando o Ancelotti chegou, alguns treinadores brasileiros, com dor de cotovelo, ranzinzas, criticaram, né? Tivemos aquele evento horroroso na CBF, em que o Oswaldo de Oliveira, próprio Wagner Mancini estava por lá também, Leão, deixaram o Ancelotti numa situação muito constrangedora. Aí o Ancelotti começou a fazer o trabalho dele, pouco se falou dos treinadores brasileiros, aí agora alguns estão aparecendo aí, criticando o trabalho dele e tá tudo certo, mas é um oportunismo gigantesco. Por exemplo, o Dunga. O Dunga, que é uma figura maravilhosa dentro de campo, histórico, capitão, líder, mas desde que saiu do comando da seleção brasileira lá em 2010 na Copa da África, ele infelizmente se voltou contra a imprensa, contra a torcida, e um cara desse calibre, desse tamanho, conversou com o Pretzel recentemente, e aí eu ainda sinto uma amargura do Dunga nos períodos em que ele treinou a seleção brasileira, né? Um cara desse tamanho, desse quilate, ele tem que ser sempre reverenciado, né? Mas eu espero que o próprio Dunga possa mudar um pouco aí a rota da forma com que ele tem analisado aí o atual momento do cenário brasileiro, né? Ah lá, tá vendo? Se fosse um brasileiro fazendo trabalho, vocês estavam criticando, que nem me criticaram, e pererei, pororó, poruru. Bom, enfim, segue a vida, segue o barco, e daqui a pouquinho a gente vai ao vivo, direto pro treino da seleção brasileira, em instantes, hein? Lucas Paquetá vai dar entrevista coletiva, o Pretzel tá por lá, Leandro Quesada também, e em instantes vamos para Dallas com Bruno Milhozzi e depois Miami com Paulo Vale. Miami será o palco do jogo da próxima quarta-feira entre Brasil e Escócia no microfone da Bandeirantes. Bora para mais uma pausa, na volta tem muito conteúdo e já uma comparação entre aspas. Vamos falar sobre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nessa Copa do Mundo FIFA 2026. Até já, Brasil!